Deus é maravilhoso. Mateus 4. Vamos ler o 23. Glória a Jesus. Mateus 4, 23. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler só o 23. Amém? Glória a Jesus. As irmãs acharam aí? As irmãs estão com a sua Amém. espada desembainhada aí? Oh, glória. Então vamos lá. E diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Glória a Jesus, amém? Somente até aqui, né? Uma passagem sobre cura, uma passagem sobre libertação, né? E eu estava ouvindo aí algumas das oportunidades, né? Glória a Jesus. E temos passado também, aleluia, dentre os nossos conhecidos, entre os nossos parentes, muitas pessoas, né? Passando por processos de enfermidades muito pesados, mas muito pesados mesmo, que olhamos assim e falamos, meu Deus, isso não é normal, isso não é natural. Porque tem enfermidade, amados, ela é somente no corpo. Toma um remédio e o corpo sara. Mas tem enfermidade, amados, que ela é espiritual. Então, enquanto o espiritual não for tratado, o corpo vai continuar padecendo. Por isso que muitas vezes, amados, a pessoa toma os medicamentos, muda o tratamento, muda o médico e continua com a mesma enfermidade ou piora. Ou até mesmo, às vezes, a pessoa tem muitos sintomas de enfermidade e vai ao médico, o médico pede muitos exames e diz: a senhora não tem nada, o senhor não tem nada, né? Às vezes o médico até pensa, essa pessoa é hipocondríaca, né? Tem mania de doença. Mas não é, né, amados? É o reino espiritual. O nosso corpo, amadas, a nossa carne, ela é fraca para combater. Porque aqui neste mundo, né, os exércitos da terra, para fazer as guerras, os soldados, eles eles exercitam o seu corpo para ter o corpo mais forte, para poderem lutar, para poderem vencer, para poderem suportar as longas horas árduas de batalha. Mas no reino espiritual, amados, é diferente. A gente tem que fortalecer o nosso espírito. É com jejum e é com oração, sim. Mas principalmente, amadas, fechando as portas espirituais da nossa vida para o inimigo não entrar. A gente tem que abrir a porta para o Espírito Santo de Deus entrar, mas fechar as portas para o inimigo não entrar, né? Que portas são essas? São as portas dos nossos olhos, o que nós temos olhado, o que nós temos assistido. Aonde estão os nossos olhos? Porque a palavra diz que os nossos olhos devem estar continuamente no Senhor. Muitas vezes estamos assistindo, estamos vendo, estamos olhando coisas que não agradam a Deus e vão abrindo brechas na nossa armadura espiritual, porque precisamos sim sermos revestidas de toda a armadura de Deus. Mas não adianta Deus nos revestir e a gente ficar abrindo brechas na nossa armadura com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, com a nossa atitude, com os nossos lábios, né? Então, uma das portas é os olhos, outra das portas é os ouvidos, o que estamos ouvindo, né? Hoje, estamos vivendo um dia de evangelho light, né? Nada de pesado, para não entristecer, nada de muito pesado, de palavras duras, que é para não a pessoa não se entristecer e não sair, não se escandalizar, não, amado. O que escandaliza é o pecado. A palavra de Deus e a verdade não escandaliza, ela edifica, ela traz vida. Glória a Jesus. Então, cuidado com o que você ouve. Muitas vezes
Deus tem dado hinos, Deus tem dado louvores, e a pessoa quer ouvir as músicas do mundo. Ah, você já ouviu a nova moda, a nova música que o cantor fulano de tal está cantando agora? É o novo hit, é o novo sucesso. Ah, deixa eu ouvir. E a pessoa ouve para conhecer, e aí vai ouvindo, e vai ouvindo uma, vai ouvindo duas, vai ouvindo três, e aí os lábios, em vez de estar entoando hinos e louvores a Deus, está cantando músicas do mundo. Cuidado. Isso também é uma porta espiritual para o inimigo entrar e lançar também, porque não, seta de enfermidade. Muitas vezes a pessoa fala: ah, não manifesta, não tem demônio. Não, amado, não é porque não manifesta que não tem demônio, não. Tem demônios que eles são preparados somente para trazer enfermidades, né? Dentre elas, enfermidades do corpo, dentre elas, enfermidades da mente. A pessoa está angustiada, está ansiosa, tem medo, está aterrorizada, e ela não sabe por quê, mas porque tem visto e ouvido que não convém, tem ouvido músicas, tem assistido novelas que sabemos que não tem nada de bom para acrescentar, né? O que que Paulo nos disse? O que for bom, o que for louvável, nisso pensai, né? E eu gosto de acrescentar ainda mais, dizer nisso pensai e nisso falai, e isso compartilhar. Compartilha somente as coisas de Deus, amado, somente o que edifica, né? Às vezes a gente vai falar assim para as pessoas falam: olha, é fanática, é aquele crentão, né? É santarrão, é santarrona, quer ser mais do que os outros, mas não é nada disso, amados. É porque estamos vivendo dias onde o amor de muitos se esfria, e é por causa dessas portas que estão sendo abertas por pessoas que são de Deus, mas não têm tido entendimento e discernimento para fechar as portas de entrada do inimigo, para fechar as brechas da sua armadura, né? Outra das portas aí é a boca, né? A língua, o que você tem falado. A nossa boca não pode ser fonte de bênção e de maldição. Paulo, né, já nos ensinou nas cartas de Paulo, a Tiago também, na palavra de Tiago, nos diz que a nossa língua ela tem poder de dar vida, poder de destruir. Muitas vezes achamos que é somente para o outro, para o próximo, mas não, também para nós mesmos, né? Por isso que ele diz: olha, bendito, abençoado é o varão que domina a própria língua, porque se ele dominar a própria língua, ele domina todo o corpo. Glória a Jesus. Então, cuidado com o que falamos, né? Cuidado com palavras que não edificam, com palavras de maldição, com xingamento. Todos nós somos falhos, todos nós somos falhas, né? Mas muitas vezes a gente perde a paciência e acaba falando algo que não convém, falando uma palavra que não edifica, uma palavra feia, né? Para nós mesmos ou para alguém, para os nossos filhos, para o nosso esposo. Mas cuidado, vigia. Se escapar, né? Pede perdão na mesma hora. Pede perdão e pede para Deus te ajudar a controlar a sua língua, né? Porque a nossa boca, a boca do cristão, da cristã, é feita para profetizar, é para trazer bênção e não maldição, porque a nossa palavra tem poder. Nós somos profetas do Senhor. Então a nossa palavra tem poder. Então profetiza bênção. Abre a tua boca para falar o que edifica, né? Seja palavras ruins, seja uma fofoca. Guarda a tua língua do mal, né? Se você não tem certeza, não fale, né? Ah, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, então não fale, porque não edifica. E está abrindo uma porta espiritual na tua vida para o inimigo entrar, para o inimigo se andar, né? Então Jesus curava, Jesus andava ali, glória a Jesus, no meio do povo, curando enfermidades, né? Ele curava os paralíticos, curava os mudos, os surdos, aleluia, e ele também nos deu este mesmo poder. Mas muitas vezes, né, nós abrimos portas novamente de enfermidade, através também das nossas mãos, dos nossos pés, porque eles nos levam todo o nosso corpo, né? Os pés levam o corpo. Por isso que na armadura de Deus, né, a gente também tem que calçar os pés com a armadura de Deus, com os calçados da preparação do Evangelho da Paz, porque os pés nos conduzem aonde nós devemos ir. Então devemos vigiar. Glória a Jesus, aonde nos levam os nossos pés, aonde estamos pisando, porque se os nossos pés pisam, todo o nosso corpo pisa. Então devemos dar bom testemunho de aonde estamos andando, aonde estamos entrando. Cuidado com lugares de má índole, de má fama, a não ser que Deus determinou que você vá lá fazer a obra dele.
Então pode ir, que ele se responsabiliza. Se ele mandou, ele se responsabiliza, né? Como aquele paralítico que Jesus mandou carregar a sua cama. Não lhe era lícito carregar a sua cama no sábado, mas ele havia sido curado. E quem lhe curou, que ele disse: vai, pega a tua cama e anda. Glória a Jesus. Então ele se responsabiliza. Glória a Deus, né? Então vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque também são portas de entrada. O inimigo não pode ouvir os nossos pensamentos, porque ele não é onipotente, onipresente, onisciente como Deus, mas ele pode influenciar pensamentos negativos. Então blinda a tua mente, né? Por isso que devemos vestir, né? Colocar o capacete da nossa salvação. Aleluia. As irmãs estão me ouvindo? Sim, sim, Amém. sim. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque meu celular apagou a tela, aí eu fiquei com medo que tinha parado. Amém. Então, devemos blindar a nossa mente, né? Temos a mente de Cristo, então vamos blindar a nossa mente. Vamos afastar pensamentos ruins. Vê algum pensamento de tristeza, vê algum pensamento de derrota, vê algum pensamento de depressão, de desânimo, de pessimismo. Repreende este pensamento. Não, meu Senhor, a minha mente é a mente de Cristo. Então eu peço a Ti, Senhor, que me dê pensamentos bons, pensamentos de Deus. Me dá estratégia, me dá sabedoria, Senhor. Como podemos ajudar a nossa mente a ter pensamentos bons? Com hinos e louvores a Deus e com a palavra de Deus, né? Eu percebi que nesta live muitas passagens da Bíblia foram citadas de cor, né? Não foi aberto a Bíblia para dizer, né? Conforme veio os testemunhos, veio aí as declarações de cada irmã, as irmãs foram determinando, foram falando, declarando palavras da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque tem o costume de ler e elas nos vêm à mente. O Espírito Santo nos traz essas boas palavras de fé, de ânimo, de esperança à mente. Então, blinde a sua mente com as coisas de Deus. Glória a Jesus, né? E este mesmo Jesus, glória a Jesus, percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Glória a Jesus, né? Então eu escutei a irmã dizendo aí que muitas vezes, né, tem a cura do corpo, mas primeiro precisa a cura da alma, a cura do espírito. E é verdade. Glória a Jesus. Primeiro o evangelho da salvação, primeiro o evangelho da libertação. Muitas vezes pedimos a Deus, Deus me dá o dom da cura. Deus, unge as minhas mãos para eu impor as minhas mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mas, aleluia, o dom maior é o dom da salvação. Oh, glória a Jesus, né? Bem-aventurados aqueles que levam as boas novas, né? Bem-aventurados os pés daqueles que levam as boas novas. E quem ganha a alma, sábio é. Então, primeiro, aleluia, precisa curar o espírito. Primeiro precisa curar as feridas da alma, né? Jesus, quando curou aquele paralítico, que foi descido pelo telhado, ele te disse: os teus pecados te são perdoados primeiro. Por quê? Aleluia. Porque, como eu disse, tem enfermidades que estão apenas no corpo, mas uma boa parte delas tem origem na alma, tem origem no espírito, né? A falta de amor, a falta de perdão. Às vezes temos amargura no coração, e isso nos causa enfermidade no corpo, porque, como eu disse, no exército da terra, eles exercitam o corpo para terem força para aguentar a batalha, mas o nosso corpo, quando a guerra espiritual é muito grande, ele padece. Aí adoecemos, aí nos sentimos fracos, né? Aí a pressão cai, aí dá a impressão que vamos desmaiar. Oh, glória a Jesus, mas cuidado, muitas vezes isso não é opressão, não é que o inimigo está te oprimindo, é Deus te dando, aleluia, um ensinamento de que a carne é fraca, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, também, né, após longos períodos de jejum, se alimente bem, coma alimentos que sustêm, né, que dão sustância, coma proteína, né, não sei, se não pode comer carne vermelha, coma um franguinho, né, coma ovo, come a proteína, aleluia, porque hoje em dia, né, tá tendo uma vertente aí, de coisas veganas, né, aí não vamos comer carne não, é os bichinhos, mas olha, cuidado aí, tá enfraquecendo o seu corpo, e aí nas batalhas espirituais, teu corpo não vai suportar. Glória a Jesus. Então, Deus nos dá esse poder sim, amados. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
Glória a Jesus. E ele também disse que ele nos daria poder para curar enfermos, expulsar os demônios e libertar os oprimidos. E nós temos esse poder, mas primeiro precisamos nos revestir, fechar as portas de entrada para o inimigo e abrir somente a porta de entrada para o Espírito Santo de Deus, né? Não vamos entristecer nem extinguir o Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? Com as nossas, muitas vezes, posso dizer assim, nossas trapalhadas, né? Porque às vezes falamos por emoção, falamos achando que vamos ajudar a pessoa, que ela precisa daquela palavra, e não foi Deus que mandou falar, né? Eu costumo chamar isso de profetada, né? Não é profecia, é profetada. Então não fale. Deus não mandou dizer, não diga, né? Peça a Deus discernimento, que Ele venha controlar sua boca. Eu sempre peço isso a Deus, que venha controlar a minha boca, para eu não falar aquilo que eu acho que a pessoa precisa ouvir, mas aquilo que ela realmente precisa ouvir, o que Deus mandar dizer. Porque senão estaremos, em vez de ser usados pelo Espírito, estaremos usando o Espírito. E aí o entristecemos, aí ele se retira de nós. Glória a Jesus. Então, deixa Deus te usar, porque como Jesus fez, nós também podemos fazer coisas ainda maiores do que esta, pela nossa fé. Glória a Jesus. E assim nós poderemos impor as mãos sobre os enfermos, assim poderemos ungir os enfermos na alma, no espírito, na mente, no corpo, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão com espírito de suicídio, aqueles que estão com o espírito do desânimo, aqueles que estão querendo parar, desistir da caminhada cristã, porque muitas foram as decepções, muitos foram os desprezos, muitos foram os abandonos, aleluia. Mas, glória a Jesus, ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões, não só no mundo físico, viu, amados? Mas essas serpentes e escorpiões são os demônios, são as obras do inimigo que muitas vezes vêm para nos tentar derrubar, para nos fazer desistir, para nos entristecer, porque a serpente e o escorpião são venenosos e eles picam ali o pé, né, pela pequena entradinha do veneno, aí o veneno se espalha por toda a corrente sanguínea e todo o corpo. Então, cuidado, né? Porque ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, mas para isso devemos estar bem calcados, bem vestidos com a armadura de Deus. Não abra as portas de entrada do inimigo, as portas do mundo espiritual para o inimigo, mas somente a porta para Jesus entrar. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Jesus. Então, Jesus é o nosso bom pastor e ele é quem nos alimenta, é ele quem nos dá tudo o que nós precisamos. Tem aí no mundo muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos cristos que estão dando alimentos contaminados, distorcendo a palavra de Deus. Examina as escrituras, aleluia, e acompanha. Se tem ali dúvida que não está aquilo escrito na palavra, então não aceite, né? Não aceite, mas somente aceite aquilo que provém de Deus. A Bíblia é a nossa regra de conduta e de fé. É ela quem nos direciona, ela quem é o nosso prumo, ela quem dá o nosso norte, ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual de como vamos viver aqui na terra, porque aqui estamos, mas daqui não somos. E estamos caminhando, aleluia, para uma terra celestial, a terra que mana leite e mel. Então, que nós, através desta palavra, desta manhã, que nós possamos ter este poder, que a nossa oração seja para todos aqueles lunáticos, paralíticos, enfermos, aqueles que estão endemoniados, atormentados, que estão ansiosos, que estão ali precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de correção até mesmo, uma palavra de libertação. Muitas vezes não queremos entristecer a pessoa, e fechamos a nossa boca para não repreender o demônio. Peça licença para a pessoa, licença o que eu vou falar aqui, não se ofenda, e repreenda. Eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. E depois volte a falar com a pessoa, você vai ver que aí o pensamento dela já vai ser outro, o comportamento dela já vai ser outro. Precisamos ter discernimento para discernir e ter ousadia para poder falar, para poder ministrar, para poder repreender, para poder profetizar e para poder abençoar, né? Que as minhas amadas irmãs fiquem com essa palavra nesta manhã abençoada que Ele nos concedeu. E desde já eu agradeço
a rica oportunidade que me foi concedida nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que essa palavra possa edificar as nossas vidas, né? A começar de mim. Amém? A paz do Senhor Amém. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Prima.